Que esta pregação ajude você a celebrar o melhor Natal da sua vida em família, o melhor Natal da sua história, acolhendo aquela palavra, o Natal. Tudo aquilo que é importante requer uma preparação específica. Nós não podemos celebrar o Natal de qualquer jeito, senão o Natal ele vai passar. O Natal do ano passado, o Natal do ano 2000, o Natal lá de 1980. O Natal ele tem que ser algo perene na nossa vida, porque é a chegada do Salvador, é o mistério da encarnação. Os senhores já sabem, mas vale lembrar, a igreja ela não celebra aniversário de Jesus. Primeiramente que ele não nasceu no mês de dezembro, se o fosse. A igreja celebra o mistério da encarnação. Um Deus que se faz carne, um Deus que vem para perto no útero virginal de Maria Santíssima. É um Deus que nos busca, é um Deus que vem na humildade, é um Deus que nasce no nada para revelar o tudo e o todo amor de Deus. Ele nasce para todos os homens e para mudar o homem todo. Deus, Ele ama e Ele nos ama, e por causa disso Ele vem ao nosso encontro. O Papa Bento XVI tem uma homilia muito bonita sobre o advento, que eu destaco apenas uma frase. Papa Bento XVI disse assim: a vida do cristão deve ser um perene advento. O que é isso? Advento é a preparação para a celebração do mistério, para a chegada de Jesus. O que é ter uma vida que seja advento? Esta preparação, ela não pode ser algo pronta, algo acabada. É uma caminhada, é um processo, é um passo por dia, é uma etapa por vez. Não existe, meus irmãos, elevador para o céu. É preciso subir um degrau de cada vez. Para nós católicos, não cabe na nossa cabeça aquilo que muitos o dizem na igreja protestante ou no mundo evangélico, a questão da conversão. Muitas pessoas talvez não eram nem católicas direito, e na verdade não eram, outras não tinham fé, e elas fazem uma experiência numa outra denominação cristã. Deste dia para frente, esta pessoa vai dizer assim: eu me converti, eu tenho agora tal fé, eu estou em tal igreja. Tudo bem, respeitamos, isso é um mundo protestante. Para o católico, isso não cabe. Não cabe você pegar a sua conversão, colocá-la no tempo, no espaço, como algo fechado, como algo acabado, como se fosse apenas um ato. Naquele dia eu me converti, naquele dia eu fui batizado, naquele dia eu mudei de vida. Para nós, católicos, a conversão está sempre no gerúndio. Eu não me converti, eu estou num processo de conversão. Eu estou me convertendo a cada dia. Hoje, melhor do que ontem, pior do que amanhã, porque amanhã eu sou chamado a ser melhor do que hoje. Tanto é que Deus sabia que este processo de conversão, de mudança de vida e de volta para o Senhor, ela tem recaídas, ela tem tropeço, ela tem queda. Tanto é que nosso Senhor, quando entregou para a sua igreja os 7 sacramentos, é a confissão. E o padre, quando atende um penitente, ou o padre, quando vai se confessar com outro sacerdote, como que termina a confissão? A fórmula litúrgica: hora que você acaba a confissão, já recebeu a absolvição, o padre se despede de você, ele vai dizer assim: ide em paz, e não peques mais. O penitente responde: amém. Esta é a nossa esperança, essa é a esperança do padre,
Esta é a esperança do penitente. Mas se nós fôssemos falar a coisa na real, como as pessoas gostam, o padre não diria, vai em paz e não peques mais. Você se levantaria e o padre diria assim, até breve, até daqui a pouco. Porque nós sabemos que aquela confissão que nós fizemos, aqueles pecados que nós contamos, nós não queremos pecar. Mas acontece na nossa vida o que disse São Paulo, eu não consigo fazer o bem que quero, eu acabo fazendo o bem que eu não quero. Então a confissão é um banho espiritual que não é apenas uma só. E por que nós não confessamos apenas uma vez? Porque você não se converteu. Nós estamos no processo, nós estamos nos convertendo. É por isso que o Papa Bento XVI foi muito feliz quando ele pegou este tempo da igreja chamado Advento e o estendeu para a vida cristã. A nossa vida é um advento, a nossa vida é um processo, a nossa vida é conversão, a nossa vida é mudança. O que nós não podemos é desistir. O que nós não podemos é dizer para nós mesmos, eu não dou conta, eu não consigo ser santo, é muito difícil, a minha caminhada, não, você caiu, se levanta, você pecou, se confessa, você afastou, abrace, e nós vamos entrando no processo. E por que esse processo é real? Porque o nosso Deus nos busca. Em primeiro lugar, não é você que busca a Deus, é Deus quem busca você. Isso só acontece no mundo cristão. Somente o cristão, ele tem um Deus que o busca. Todas as outras religiões, estou falando não cristãs, elas buscam a Deus. Elas são cheios de ritos para buscar este Deus. O cristão não. Cristão, você tem um Deus que te busca. É isso que nós celebramos no Natal. Um Deus que vai dizer, não fostes vós que me escolhestes, eu que vos escolhi. Não fostes vós que me amastes por primeiro, eu vos amei. Olhe para a cruz, não tem prova maior de amor. Ou seja, o nosso Deus nos busca. E porque o nosso Deus nos busca, cabe a nós se deixar encontrar. Não sei se quando você era criança eu brinquei muito de pique-esconde ou de polícia e ladrão. O que é essa brincadeira, né? Geralmente a polícia vai correr atrás do ladrão e o ladrão tem que fugir da polícia, e o pique-esconde, alguém fica lá contando de 1 a 30, de 1 a 20 e a meninada esconde e ele tem que procurar. A nossa vida espiritual, meus irmãos, tem que ser o contrário dessas duas brincadeiras infantis. Nós temos que nos expor ao Senhor e deixar que Ele nos encontre, porque o amor dEle nos procura, mas o amor dEle precisa do nosso sim. Há pessoas que ficam brincando com Deus de pique-esconde, é Deus procurando e a pessoa se escondendo. É aquilo que nós chamamos de síndrome de Adão. Deus, ele chega no jardim para se encontrar com a sua criação. Adão está escondido atrás da moita. Aí Deus diz, Adão, onde estás? Aí ele responde, atrás da moita, só a cabecinha de fora. Ouvi os teus passos e me escondi, porque eu estou nu. Deus falou, mas que bobagem que é essa? Você nunca teve vestido? Por que agora a sua... Aí deu, entendi. Você pecou, né? O pecado nos faz esconder de Deus. O pecado nos faz fugir de Deus. É a brincadeira da polícia e ladrão. Os que eram polícia correndo e a meninada que era ladrão correndo. É Deus tentando pegar você e você escapulindo. É Deus te chamando para oração e você inventando desculpa. É a pessoa te convidando para ir à missa e você vem com 1000 situações. Eu estou cansado, eu trabalho muito, hoje não vai dar. Tem visita. Essas duas brincadeiras acontecem na vida espiritual de muita gente. As pessoas se escondem de Deus, como Adão se escondeu, e as pessoas fogem de Deus, como o ladrão foge da polícia. Precisamos fazer o contrário. É um movimento de eu estou aqui. Ama-me, Senhor.
Não é você que procura Deus em primeiro lugar, é Deus quem está procurando você. E cabe a nós nos deixarmos encontrar por Ele. Eu não tenho filho, é claro, né? Mas eu tenho um sobrinho, tenho o Marcos e a Maria Clara. Quem me acompanha nas redes aí já viu as duas pecinhas lá. O Marcos, quando era pequenino, acho que toda criança faz um pouco disso. Ele achava que quando ele fechava o olho, ele sumia. Então quando ele fechava o olho, ninguém encontrava ele não. Aí eu falava assim: Marcos, vamos brincar com o Dinho. Você esconde e eu te busco. Tá bom, Dinho? Então o Dinho vai ficar, eu vou contar de 1 a 10, você esconde, dá? Tá bom. Quando você esconder, você fala assim: tô pronto, Dinho. Quer dizer, eu entro na dele, né, criança? Tá bom. Aí eu ficava para a parede lá. 1, 2, 3. Aí ele falava: tô pronto, Dinho. Quando eu virava, ele estava sentado no sofá assim, ó. Tadinho, gente. Ele achava que fechar o olho, ele ficava invisível. Aí eu, como bondinho, né, ficava: cadê você? Marcos, cadê você? Aí ele abriu o olho: estou aqui. Eu falei: oh, você estava aí, menino? Outra brincadeira que ele fazia muito: se esconder atrás da cortina e o pé de fora. Ele se escondia e falava: cadê eu? Eu estou vendo o pé do menino. Eu falava: não estou te vendo, onde você está? Aí eu mexia na cortina de cá, mexia na cortina, mas nunca ia onde ele estava. Meus irmãos, Deus nos trata assim. A gente acha que está escondido de Deus. A gente acha que Deus não sabe onde nós estamos. A gente acha que Deus não vê o que a gente faz. A gente acha que a gente fechando os olhos, ou estando com o pé atrás da cortina, Deus não está nos vendo. Ele nos busca. E o Evangelho vai dizer que há mais alegria do que uma ovelhinha perdida encontrada, do que de 99 que já estavam dentro de um redil. Esse é o nosso Deus, aquele que larga 99 e vai buscar a uma que se perdeu. Por quê? Responda e repita comigo: Deus ama a todos e a cada um. Deus ama a todos e a cada um. De novo. Deus ama a todos e a cada um. Não se esqueça disso nunca mais. Porque a gente ouve muito dizer assim: mas Deus ama a todos. Não ouve? Mas a gente ouve falar que Deus ama a cada um. Então tem que falar: Deus ama a todos e a cada um. O que significa isso? Significa que aqui na igreja Deus está abençoando a todos, mas Ele conhece a cada um. Você não é um número. Você não é para Deus um CPF. Você na igreja não é mais um. Você é um. E por causa de você, Deus sabe que tem 99 ali, mas se você está faltando, Ele sente falta. Graças a Deus por isso. Porque Ele ama a todos, mas Ele ama a cada um. Ele ama a todos nós, mas Ele ama o Padre Christian. Ele me conhece. Ele me chamou, Ele me acompanha. O relacionamento dele comigo é pessoal. Eu sou essa uma ovelhinha, assim como você. O advento nos acorda para esta realidade. Porque se alguém entende isso, celebra um Natal diferente. O que é um Natal? É Jesus que vem para todos. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens. Paz a todos de boa vontade. Mas se fosse só você, Jesus teria nascido para te encontrar. Jesus teria vindo ao seu encontro. Então o Natal é de todos, mas o Natal é seu. Aqui, meus irmãos, nós precisamos curar o nosso Natal. Curar as arestas do nosso Natal. Curar as tristezas do nosso Natal. Eu entendo perfeitamente que final de ano é uma alegria, mas traz muitas lembranças, tristezas, traumas. Talvez o Natal para você se tornou uma festa de solidão, uma festa onde não há presente porque não há presença.
Ano novo, você lembra das pessoas que partiram, situações tristes que te aconteceram. Eu conheço pessoas que falam: padre, se eu pudesse, eu pulava do dia 23 de dezembro para 2 de janeiro, para saltar todo esse espaço aí. É um espaço que eu não gosto de Natal, aquelas músicas de Natal me colocam para baixo, ceia de Natal, não aguento aquilo, ano novo, pelo amor de Deus, não é a festa, não é a festa. Alguma coisa aconteceu na história desta pessoa, existe uma ferida ali, e precisa virar uma cicatriz. Eu tenho no meu joelho um risquinho, que é uma cicatriz. Quando eu era criança, eu caí de bicicleta. Já tem, ó. Você pode tocar na cicatriz à vontade, não dói nada. Mas quando eu caí, dói. Se o Natal dói, se o Ano Novo dói, é porque aquilo que você já viveu não cicatrizou. Está aberto. Tem uma ferida aí. Quem sabe, meus irmãos, que não é o presente que você vai pedir a Jesus para você este ano. Ó Senhor, cura as minhas lembranças negativas do Natal. Cura as minhas lembranças negativas da virada do ano. Porque o Natal, meus irmãos, é a festa do encontro. É Jesus que vem para te encontrar. Como que você não gosta de Natal? Você pode não gostar. Porque é muito comércio. É outra coisa. O povo come, bebe. É outra coisa. Porque a minha família se reúne e sempre acaba em briga. É outra coisa. Mas o espírito natalino é Jesus que vem para encontrar com você. Os anjos vão dizer para os pastores a boa notícia: olha, eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. A alegria do Natal precisa ser a sua alegria, a alegria da sua família. Vamos movimentar o nosso coração, dá tempo ainda, nós estamos só na segunda semana. Monte o seu presépio, enfeite a sua casa, coloca lá bola, forro vermelho, pode colocar também, né? Faz o presépio, pode colocar o Papai Noel. Tem o Papai Noel que fica dançando, balançando o bumbum, coloca lá, né? O importante é você olhar para a sua casa e falar assim: Natal está chegando, a alegria está chegando, a luz está chegando, e é Jesus. Olha aqui o santuário de Guadalupe, como que está bonito. Já falei da árvore de Natal. Eu sou muito observador, eu gosto muito de Natal. O presépio, eu vi lá em cima do ministério uma guirlanda grande, bonita. Olha lá o cercadinho, está lá os laços vermelhos com aquele festão, né, de Natal. Eu vi lá em cima das portas, 3 guirlandas. Lá do coro tem uma cascata de enfeite de Natal, né? Está tudo enfeitado ali. A coroa do advento com 2 velas acesas. Gente, é preciso enfeitar por fora para que possamos nos alegrar por dentro. Eu, quando visito pessoa que tem depressão, eu falo com ela: olha, eu vou te visitar, mas eu não te quero de pijama, não te quero deitado, nem com cabelo sem pentear. Você vai levantar, vai pentear esse cabelo, vai escovar esse dente, coloca uma roupa legal, abre a janela, aí eu vou ir te abençoar. Eu chego a abençoar a pessoa, eu falo: não, padre, só do senhor ter vindo aqui eu já melhorei. Eu falei: não é porque o padre veio, não, porque você tomou banho, né, minha filha? Tomou banho, levantou, mudou de roupa. Uma pessoa com depressão, que fica dentro do quarto o dia todo, com janela fechada, de pijama, não quer tomar banho, não alimenta direito, pelo amor de Deus, está procurando a morte. Então, quando a pessoa ela troca a roupa, ela já melhora. Tomou um banho, ressurreição. Abriu a janela, iluminação, ela melhora. Porque você melhorando por fora, você vai melhorar por dentro. Por isso é importante os enfeites de Natal. Por isso é importante a alegria do Natal, porque você está mostrando para você mesmo: Ele está vindo por mim. É uma visita que eu vou receber no meu coração. Jesus está chegando, e preparando por fora, eu haverei de preparar também por dentro. A primeira leitura vai dizer o seguinte, olha que interessante: a criatura humana é feno. Feno, aquele mato que boi come, você sabe, né? É feno. A criatura humana é feno.
toda a sua glória é como flor do campo. O que é uma flor do campo? Está toda bonita lá, daqui a pouco, ó, já morreu, já era. Seca o feno, murcha a flor, ao soprar o Senhor sobre eles. Sim, o povo é feno, seca o feno, murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus fica para sempre. Meus irmãos, o que é o Natal? É esta palavra que se faz carne. É esta palavra que se faz carne. Deixa eu ver uma coisa ali. Aqui, ó. Vou fazer uma coisa bonita. Depois o pessoal arruma aqui. Natal é mais ou menos isso aqui, ó. Ih, tá longe. Vem cá uma criancinha. Vem cá você. Ajuda o padre aqui. Cuidado, que é por sua conta e risco. Entra aqui. Sobe aqui. Não pisa na ovelhinha não, no cantinho. Isso. Toma a Bíblia e coloca lá na manjedoura para o padre. Depois eles vão tirar ela aí. Ótimo. Ó, vem cá. Opa! Muito obrigado. Tá, abraço. Deus abençoe. Olha lá. Você de casa está vendo. E isso é um Natal, meus irmãos. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Seca o feno, murcha a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Isso aqui é uma imagem que tem que ficar na sua cabeça para sempre. Aquele neném que vai ser colocado na manjedoura, aquele menininho Jesus da noite do dia 24, é a palavra de Deus. Quem reza o Ângelus, você lembra disso? O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Por isso que eu coloquei a palavra lá na manjedoura, ó. Aquela palavra vai se fazer carne, e esta carne vai se fazer pão, certinho, Eucaristia. A palavra se fez carne, e Jesus vai pegar o pão e vai dizer: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, o pão da palavra, a carne de Jesus, o Natal diário. Quando a gente comunga, há pessoas que comungam na língua, não tem problema nenhum, é direito do fiel. Tem gente que vem assim, ó, e comunga na língua, corpo de Cristo, amém. Pronto. Tem gente que ajoelha. Pode comungar na mão. Por que a gente comunga na mão? Porque a sua mão assim, ó, simboliza a manjedoura. É por isso que a nossa mão é em formato de conchinha. É a manjedoura. Jesus nasce na sua vida. Toda vez que você comunga, toda vez que o padre ou o ministro diz o corpo de Cristo, amém, é Natal. E o advento é perene. A sua mão é nada, não tem nada ali, vazia, como a manjedoura. Mas você recebeu na missa o pão da palavra, e a palavra se faz carne, e você a recebe na Eucaristia. Agora eu pergunto para vocês, meus irmãos, tudo que eu estou pregando para você, é só no Natal? É só uma vez por ano? É só um dia? Natal não pode ser um dia. Natal tem que ser uma vida. Tem aquela música tão bonita, né? Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Padre Zezinho, né? Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Aí ele vai dizer que os pais fossem como José, as mães fossem como Maria, e que toda criança fosse como Jesus de Nazaré, e que Natal não fosse apenas um dia, se as famílias se amassem. Então que a palavra hoje, derramada nos nossos corações, gere vida. Que esta pregação ajude você a celebrar o melhor Natal da sua vida, em família. O melhor Natal da sua história, acolhendo aquela palavra. E ficou bonito, olha lá que bonito, a palavra que faz se fazer carne em Maria.
Maria se curva perante a palavra. Eis aqui a serva, faça-se em mim segundo a tua palavra. São José se curva perante a palavra. Aceite, Maria, que tudo que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Os pastores se curvam, os reis se curvam, seca o feno, morre a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Amém. Deus abençoe. Apresente para Jesus as pessoas que te odeiam, as pessoas que te amaldiçoam, as pessoas que te caluniam, as pessoas que falam mal de você, que querem fazer mal a você. Como vive uma pessoa numa vida natural e ordinária? Quando eu falo ordinária, é aquela vida de rotina. A pessoa vive assim: quem me ama, eu amo. Quem gosta de mim, eu também gosto. Quem não gosta de mim, eu também não gosto. Quem me faz o mal, eu também faço mal. Quem sorri para mim, eu sorrio. Quem me bate, apanha. É o doma lá da cá, olho por olho, dente por dente. Isso é Adão. Quem vive uma vida natural e uma pessoa passa a perna em você, fala mal de você, tenta estragar seu casamento, puxar o seu tapete no seu trabalho, o homem natural, ele tenta vingança. Ele vai guardando aquela pessoa e diz: a sua hora vai chegar. Você me fez mal hoje, terá a hora do troco. Isto é uma vida ordinária, uma vida natural, porque o ser humano é uma criatura decaída. Não pense, meus irmãos, que nós somos anjos. Nós somos seres decaídos. Nós caímos no pecado e herdamos esta herança de Adão. A nossa luta é contra o natural, porque eu quero o sobrenatural. A nossa luta é contra o ordinário, porque eu quero o extraordinário. Mas nós temos muito mais facilidade de viver no plano natural, com as nossas amizades, com as nossas inimizades, com as nossas brigas, com as nossas vinganças e com a nossa linguinha quente. Isso é próprio nosso, mas nós devemos lutar contra isso. Essa semana, graças a Deus, consegui fazer algum tempo de exercício. E lá na academia, sofrendo, que a gente sofre, um instrutor falava comigo: padre, o senhor está indo contra a natureza. Porque a natureza do ser humano é gastar pouca energia. O nosso desejo é sofá, é cama, é dormir, é não gastar energia. O ser humano, ele quer poupar energia, é não ter muito músculo, porque quanto mais músculo, mais energia o ser humano gasta. Então ele quer isso. O senhor está fazendo algo contrário à natureza, se esforçando numa vida que vai te trazer mais saúde. Ou seja, existe a vida que o meu corpo quer, mas existe a vida que ele precisa e que eu posso dar. Existe a maneira como você está, e existe a maneira como você gostaria de ser. Então é preciso passar de uma para outra e não se contentar com coisas fáceis. Jesus não nos pede coisas fáceis, mas Ele nos pede coisas possíveis, por causa dEle. Olhando, olho por olho, dente por dente. Mas quando você olha para Jesus, quando você coloca a lente de Cristo, quem fala isso maravilhosamente é o cardeal Cantalamessa, Raniero Cantalamessa. Ele diz que o homem adâmico, ele olha assim para o mundo, ó. O cristão, ele tem a lente. Qual que é a lente? Os valores de Cristo. Sem Cristo, eu e você vamos resolver do nosso jeito. Quando você coloca a lente de Cristo, entre você e eu, temos os valores do Evangelho. Aí eu já não ajo mais no plano natural.
eu tenho que agir no plano sobrenatural. Alguém me fez mal, alguém me amaldiçoou, alguém puxou o meu tapete, alguém me fez chorar. Eu não vou agir com ele no modo ordinário, eu vou agir no modo extraordinário. Por causa da pessoa? Por causa do nosso inimigo? Não, por causa de nosso Senhor. Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa, estava com uma espátula raspando a perna de um leproso, tirando todas aquelas escaras, aquelas peles, sangue, pus. Passou uma pessoa, olhou para a Madre Teresa e disse assim: ah, Teresa, eu não faria isso nem por 1 milhão. E Teresa, sorrindo, respondeu: nem eu, nem eu. Ela fazia por causa do Senhor. Na década de 90, um médico de São Paulo teve a sua filha morta depois de um estupro. Ele estava no centro cirúrgico, tirando a bala de um rapaz que fora alvejado pela polícia. E durante a cirurgia, o chamou, a filha dele era a moça que tinha sido morta depois de um estupro. E foi informado que o autor tinha sido baleado. E quando mostram a foto, quem era? O rapaz que ele estava operando. Ele respira fundo, entra para a sala de cirurgia, faz a operação, salva o rapaz e depois vai chorar com a família. E eles perguntavam: como que você conseguiu, sabendo que era o algoz da sua filha? Ele disse: primeiro que eu sou cristão, eu estou em outro plano, e para que eu conseguisse separar aquele homem de um paciente, todas as vezes que eu olhava para o rosto dele, eu via o rosto de Cristo. Eu não salvei aquele homem porque ele merecia, porque o que ele merecia era morrer, mas eu salvei aquele homem não por causa dele, mas por causa do Deus que eu sirvo. Uma vida natural, o que a gente faria com um homem desse? Numa vida ordinária, o que um cara desse merece? Pelo menos ser operado sem anestesia, né? Mas o médico olhou para aquele cara e ele não foi para o lado ordinário, ele foi para o lado extraordinário. Ele não estava no seu lado natural, ele estava no sobrenatural. A segunda leitura fala muito disso. Olha como você está vivendo, se você está vivendo como o primeiro Adão ou como o segundo Adão, você está vivendo como aquele que decaído ou como Jesus Cristo que nos eleva. E no Evangelho, Jesus vai mostrar 2 estilos de vida: um estilo extraordinário, um estilo ordinário, um estilo sobrenatural e um estilo natural, um estilo que busca a santidade, outro que busca a vingança. A vós que me escutais. Quem veio à missa semana passada e prestou atenção, você viu que no Evangelho, Jesus por 3 vezes disse: ai de vós, ai de vós, ai de vós. Agora ele olha para nós e diz: a vós que me escutais. Jesus não está pregando para quem não crê, Jesus não está falando para quem não reza, Jesus não está falando para quem não está aqui. Há muitas pessoas que escolheram uma vida natural, uma vida ordinária, uma vida baseada na carne. Nós que estamos aqui, o que se entende? Nós estamos procurando uma vida sobrenatural. Então a palavra de Cristo é para nós, não é para todos. Aqui Jesus é muito claro: a vós que me escutais. Tem gente que não quer escutá-lo, nós queremos escutá-lo. E ele vai dizer: amai os vossos inimigos. Diga para quem está do seu lado: ame o seu inimigo. Você viu a cara de alegria da pessoa? Você viu a satisfação? Ame o seu inimigo. O problema, meus irmãos,
é que nós, latino-americanos, brasileiros e mineiros, aqui eu estou celebrando para o Brasil todo, né? Tem gente de vários estados, mas convenhamos comigo, Minas tem um sabor especial. Eu amo os estados todos aí que eu tenho viajado, mas o mineiro, além das pessoas gostarem muito, eu gosto muito de ser mineiro, porque o mineiro, você conheceu o cara agora, você já toma café, já come pão de queijo, já chama para casa, já leva, ele é afetuoso, e nós gostamos de fazer amizade, e nós não gostamos de inimigos. Nós mineiros somos vistos pelos paulistas, pelos cariocas, como muito calado e desconfiado. Eles falam, o mineiro, ele é calado e desconfiado, mas quando você conquista o coração, não tem gente melhor para lidar. O mineirinho é meio, come pelas beiradas, né? Só que nós gostamos de mesa, por isso que eu tenho o costume aqui no santuário, algumas famílias não gostam, mas eu preciso fazer. Quando eu vou visitar os doentes, eu falo com a secretária, marque o café para a última, porque aí eu já tomo o lanche lá. Quando eu não avisava, eram 6 casas e 6 mesas de mineiro para café. E você sabe como que é a mesa do mineiro para café? Você sabe como que é a mesa que eles preparam para padre tomar café? Eu acho que o mundo está acabando. E eu tinha que comer, eu falei, não dou conta de comer tanta coisa. Então eu deixo a última bênção para quem quer oferecer o café. A gente gosta de mesa, a gente gosta de conversar com os amigos, não é? Durante o cerco de Jericó, eu tive a grata alegria de ter algumas famílias que acolheram os pregadores. Como foi boa aquelas noites, a gente conversando ao redor da mesa, com coisa gostosa, a família feliz. A gente gosta disso, a gente gosta de visitar o outro, a gente gosta de receber visita, a gente gosta de sair junto. Quem se ama, vamos ver um filme junto, vamos passear junto, vamos para o sítio junto, vai lá em casa, só, depois que você não aparece. É assim ou não é? Então quando a gente escuta Jesus dizendo assim, amai os vossos inimigos, o que você pensa? Que você vai ter que tratar o inimigo como você trata o amigo. Aí, meu filho, me desculpe, mas é dose para leão. Oi, pai, então eu vou começar a ter que sair com o meu inimigo? Eu vou ter que levar meu inimigo para tomar café? Eu vou ter que ir para a praia com o meu inimigo? Eu vou ter que beijar meu inimigo? Não é isso, não é isso. Porque para nós, amor é relacionamento. Quando Jesus fala amar os inimigos, é uma decisão sobrenatural que não envolve intimidade. Qual que é aquela placa que eu adoro, que fica atrás daqueles grandes caminhões? O que está escrito? Para evitar acidente. Para os inimigos, coloque essa placa, mantenha distância, como está na primeira leitura. Davi estava na tenda de Saul. Saul era inimigo de Davi, já foram muito amigos, né? Era um em carne, mas Davi começou a conquistar o povo. Davi se mostrou mais eficaz na batalha. Um dia num banquete, Saul pega uma lança e joga em Davi. Graças a Deus, a lança pegou na parede. Davi disse, esse rio não dá para peixe, não dá para eu viver com esse cara, ele quer me matar. E daí para frente, Saul procurava matar Davi. A leitura que nós escutamos, Deus coloca Saul aos pés de Davi. Saul está com 3.000 homens e com seu general Abner dormindo. E Deus colocou um sono profundo. Davi, com seu amigo Abissai, eles entram na tenda de Saul. Saul está dormindo. Na cabeça de Saul está a lança e uma bilha d'água. Abissai vai dizer para Davi, Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Permita que com essa lança eu crave no chão. Eu não preciso de 2 golpes, Davi. Um golpe só eu resolvo o problema. O que Abissai queria? Vingança. Uma vida ordinária,
natural. O que é o natural? Destruir meus inimigos. Se ele quer me matar e eu estou com ele dormindo, então eu vou matar, porque se eu não mato ele me mata. Isso é natural. Só que Davi disse: não mates. Estou no capítulo 26 do primeiro livro de Samuel. Não mates, pois quem poderá estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar sem punição? Ele pega a lança, pega a bilha d'água e sai do acampamento. Aqui está escrito no versículo 13: Davi atravessou para o outro lado, parou no alto do monte e de longe. Davi era bom, mas não era bobo, né? Ele sabe com quem ele está mexendo. Inimigo tem que manter distância. Então Davi, longe de Saul, ele sobe no alto monte e levanta a lança. E ele vai gritar: Saul! Alguém fala, o Abner. Abner vai dizer: é Davi. Saul, com todo ódio: traga minha lança. Cadê a lança? Cadê a lança? Davi falou: está aqui, ó. Enquanto você dormia, eu entrei na sua tenda. Eu podia ter te cravado no chão e você nem veria, mas eu não o fiz. Eu poderia ter te feito mal e eu não fiz. Mande um soldado seu pegar a lança aqui. É para te provar, Saul, você quer o meu mal, mas eu não te quero mal. Abissai queria vingança. Davi estava num plano sobrenatural, de longe, mas ele conseguiu amar o seu inimigo, que era Saul. E minha pergunta é: Davi, por amar Saul, os dois passeavam juntos? Não. Um dormia na casa do outro? Não. Os dois tomavam vinho juntos? Não. Os dois passeavam juntos? Não. Tinha um relacionamento? Não. Como que eu posso amar o meu inimigo? Você, se tiver inimigos, pessoas que não gostem de você, como que a gente ama essas pessoas? Ô padre, o que a gente precisa para ter inimigo? Nascer. É, meu filho, o mundo está complicado. Você nasceu, sabe que você nasceu, já tem gente que não gosta de você. E segundo, se você quer ter inimigos, seja adepto da verdade. Você começou a falar a verdade, os inimigos, eles se multiplicam. Como eu posso amar essas pessoas? Como eu posso amar aquele que me odeia, aquele que me amaldiçoa e aquele que me calunia? Atitudes naturais, ordinárias. Como que eu posso ter para com essa pessoa uma atitude sobrenatural, uma atitude extraordinária? Jesus responde 3 atitudes que nós devemos ter. Pegue o folhetinho que você tem nas mãos, nós vamos ler juntos para você guardar, e você de casa, marque aí na sua Bíblia. Eu estou em Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28. No início do Evangelho: a vós que me escutais, eu digo, todos, amai os vossos inimigos. Repitamos: amai os vossos inimigos. Aqui eu coloco uma pergunta: como? Jesus responde dessas 3 maneiras. Primeira, fazei o bem aos que vos odeiam. Fazei o bem aos que vos odeiam. Segundo, bendizei os que vos amaldiçoam. bendizei quem vos amaldiçoam. Terceiro, rezai por aqueles que vos caluniam. resumidamente, como que eu amo meus inimigos? Podendo fazer o mal, não fazê-lo, fazer o bem. Não falar mal da pessoa e rezar por ela. Simples assim. Só isso. Você não precisa conviver com o seu inimigo para amá-lo. Mas se você não fizer mal a ele, se você não falar mal dele, e se você rezar por ele, você está amando os seus inimigos, ou o seu inimigo, ou a sua inimiga.
Não importa o que esta pessoa está fazendo para você, importa o que você está fazendo por ela. Por causa dela? Não, por causa de nosso Senhor. Versículo 31. Se você ama somente quem te ama, que recompensa você merece? Se você faz o bem para quem te faz o bem, que recompensa você merece? Se você empresta somente para quem você espera receber, que recompensa? Gente, isso é o natural é assim. Eu amo quem me ama, eu faço o bem para quem me faz o bem, e eu empresto para quem tem também alguma coisa para me emprestar. Isso é a vida natural, as pessoas vivem assim. Só que Jesus quer que nós tenhamos uma vida sobrenatural, por causa dele. Tem aquela música bonita: só por ti, Jesus, conhece, né? Quero me consumir como vela que queima no altar, só por ti. Se não for por Jesus, meu filho, prepara, a nossa vida vai ser uma brigaiada, uma cachorrada. É vingança para um lado, é vingança para o outro, é facada, é chute, é rabo de arraia, é tiro, é uma confusão. Mas quando você está numa vida sobrenatural, você vai dizer: não, quem age assim é Adão, eu estou com Cristo, porque eu quero receber esta grande recompensa. A pessoa que não faz o mal podendo fazer, que não fala mal podendo falar, e que reza para a pessoa ao invés de amaldiçoar, a sua recompensa será grande. E diga alto: eu quero de Jesus a grande recompensa. Eu quero de Jesus a grande recompensa. Saul falou para os seus soldados: quem matar Davi ganhará uma grande recompensa. Jesus fala para nós: quem amar os inimigos ganhará uma grande recompensa. Imagina você chegar no reino dos céus e ter lá para você uma grande recompensa. Aí os invejosos vão dizer assim: por que você ganhou tudo isso aí? Você vai falar: porque eu podia ter feito mal e não fiz, eu podia ter falado mal e não falei, eu podia ter amaldiçoado e eu rezei. Está aqui a recompensa de Cristo para mim. Você viveu uma vida natural, não está ganhando nada. Eu vivi uma vida sobrenatural, estou ganhando tudo. Lá embaixo era bobo, aqui em cima eu sou santo. Decisão. Amar aqui neste texto lucano não é sentimento, mas é uma decisão por Jesus. Atitude concreta, e com isso finalizamos. Pense nos seus inimigos. E uma coisa importante, viu, gente? Tenha inimigo, mas não seja inimigo. Um dia uma pessoa, linguinha quente, falou comigo assim: padre, eu estava lendo a Bíblia e eu tomei posse da palavra. Falei: que palavra? 5.000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Meu filho, cuidado, que na vida de muita gente está no meio dos 5.000, viu? Porque a questão não é só você rezar pelos inimigos, é você não ser inimigo de ninguém. Que você tenha inimigos, paciência, mas que você seja inimigo, penitência. Primeiro, pense nas pessoas que não gostam de você, nas pessoas que querem ver você triste, pessoas que puxaram o seu tapete, traíram a sua confiança, tomam café com seu nome. Podendo fazer o mal a elas, não faça. Podendo fazer o bem, faça. Por causa dela? Não, ela não merece. É por causa de Jesus. Fazendo por ela, você faz por ele. Segundo, não fale mal desta pessoa mais. A psicologia nos ensina que faz bem para o nosso ego falar mal de quem nos fez mal para aqueles que nos querem bem. Deu para entender? A gente se sente bem falando mal
de quem nos faz mal para aqueles que nos querem bem. Isso acalenta. E eu não estou aqui, meus irmãos, falando de desabafo, falando que você está contando o que a pessoa te fez. Isso é necessário, senão você fica sofrendo sozinho, daqui a pouco você está com uma doença psicossomática aí. Eu estou falando em falar mal. O falar mal traz um desejo de vingança. Se você quer ser curado por Cristo, não mantenha o fogo aceso. A gente não apaga fogo jogando gasolina, não. Quando você fica falando mal da pessoa e fala mal, e fala mal, e fala mal, a ferida só vai abrindo. Então, fale para Deus, reze por ela. Não fique falando mal dela, não. Quando você não fala da pessoa, você pode até rezar para Deus: oh meu Deus, que essa pessoa fale de mim o tanto que eu falo dela, que essa pessoa lembre de mim o tanto que eu lembro dela. Essa pessoa não vai nem lembrar que você existe, nem lembra dela mais. Segunda coisa que a gente precisa fazer para amar os inimigos: não ficar detonando a pessoa, não ficar falando mal. Ô padre, mas essa pessoa fica falando mal de mim, ela vai receber a recompensa dela. Você está plantando a sua. Não fale mal por causa da pessoa. Não, meu filho, porque se for por causa dela, você vai descer a língua nela mesmo. Você não vai falar mal por causa do Senhor. E por último, reze por ela, todo dia, nem que seja uma Ave Maria. E eu vou te ensinar como que funciona. No início, você vai pensar assim: eu vou rezar agora uma Ave Maria para o meu inimigo. Você vai notar isso. Só de você falar, eu vou rezar uma Ave Maria para o meu inimigo, vem a abrição de boca. Pesado. Aí você reza: Ave Maria, Ave Maria que demora, Santa Maria, o meu inimigo. Mas vai rezando, vai rezando. A oração, ela começa aqui, ó, mas ela vai descendo. E quando você ver, você estará rezando para a pessoa daqui. E apesar de todo o mal que ela te fez, você não tem raiva dela, você tem misericórdia. Você saiu do plano natural, está no plano sobrenatural, agradando o coração de nosso Senhor. Isso é o mais importante. Meus irmãos, fica a lição para a nossa vida: amar os nossos inimigos é não fazer mal, não falar mal e não desejar o mal. Não fazer, não falar, não desejar. Atitudes positivas: fazer o bem, se puder, destacar elogios, rezar pela pessoa. Um exercício que ajuda aqueles que desejam: contemple o crucifixo. Quando alguém te fizer muito mal, alguém te fizer chorar, alguém acabar com a sua paciência, alguém te fizer raiva, não há nada melhor do que você rezar perante o crucifixo. Coloca aí para o pessoal de casa, crucifixo. Aí você olha para Jesus crucificado, o segundo Adão, e você diz para ele assim: Senhor Jesus, o Senhor teria um machucado a menos se eu não tivesse cometido um pecado a mais. E o Senhor não me dá o que eu mereço. Eu mereço estar aí pregado, mas o Senhor morreu no meu lugar. Eu agradeço todo o teu amor por mim. Aí você pensa no que o seu pecado fez com Jesus. Aí você olha o que a pessoa fez com você. O que você fez com Jesus foi pior, e Ele te perdoou. Por que você não vai perdoar o seu irmão? Lembra daquele caso de dois homens que deviam? Um devia uma grande quantia a um que devia uma pequena quantia ao rei. Aquele que devia muito foi perdoado, mas ele não conseguiu perdoar quem devia pouco. Qual é o rei que nos perdoa? Jesus. Qual é a pequena quantia que eu não consigo perdoar? As atitudes dos meus inimigos. E como que termina o evangelho? Este cara é amarrado e jogado na prisão, vai ficar aí até pagar o último tostão, não saiu nunca mais, era uma dívida impagável. Me respondam, meus irmãos, como que eu vou pagar? Como que você vai pagar o que Jesus fez por nós? E recebam a palavra, viu?
Se todos nós fôssemos santos, só você fosse o pecador, a história seria a mesma. Foi por você, foi por mim. Ele larga 99 e vai buscar uma que se perdeu. Jesus é misericordioso, é misericordioso. Antes da missa, eu cheguei um pouquinho mais cedo, eu tenho atendido algumas pessoas. Hoje eu atendi a confissão de um acólito. Vou contar seus pecados não, meu filho. Mas fez uma boa confissão. E depois da confissão, menino bom, de Deus, a gente subia aqui para celebrar a missa. Eu falava com ele assim: a gente tem que buscar as coisas de Deus mesmo. Você pediu a confissão, o padre escutou, você está leve, recebeu o perdão. Veja como Deus nos trata. Padre, eu fiz isso. Eu te perdoo de todos os seus pecados. Deus sempre nos perdoa. Aí a pessoa faz uma coisa com a gente, eu tenho que me vingar. Saia do natural, meu filho, vá para o sobrenatural. É só olhar para Ele. Senhor, as pessoas podem me fazer o que for, ninguém vai conseguir fazer comigo o que os meus pecados fizeram contigo. Então aqui resta-me 3 atitudes: não fazer o mal, não falar mal e rezar por esta pessoa. Assim você estará amando os inimigos por causa de Jesus. Amém? Entendeu? Agora ficou melhor, né? Amar o inimigo não é ter proximidade, mas é ter para com ele uma atitude que Cristo espera de cada um de nós. Convido você a fechar os seus olhos um instante. Você que está em casa, feche os seus olhos agora. E como ninguém consegue ler o seu pensamento, traga agora à sua mente, ao seu coração, as pessoas que te fizeram mal. Apresente para Jesus as pessoas que te odeiam, as pessoas que te amaldiçoam, as pessoas que te caluniam, as pessoas que falam mal de você, que querem fazer mal a você. E trazendo estas pessoas, nós olhamos para Cristo crucificado, e nós pedimos a Jesus: ajuda-me, Senhor, com a tua graça, com teu amor ágape, amor total, amor sacrificial. Ajuda-me, Jesus, a amar os meus inimigos. Ajuda-me, Senhor, a fazer o bem para aqueles que me odeiam, e podendo jamais fazer o mal. Ajuda-me, Senhor, a falar bem das pessoas que me amaldiçoam, e podendo nunca falar mal. E ajuda-me, Jesus, acima de tudo, a rezar pelas pessoas que me caluniam. É por ti, só por ti. Eu quero ser cada dia mais digno desta grande recompensa, de ser um filho do Altíssimo. Eu não quero gastar a minha vida com vingança, como estava presente no coração de Abissai, o desejo de matar Saul, porque este queria matar Davi. Mas Davi, podendo fazer mal, ele escolhe fazer o bem. Ele poupou a vida de Saul. Podendo falar mal de Saul, Davi falou bem. Ele é ungido. E Davi ora por Saul, pedindo a mudança do seu coração.
Nós não queremos ser imagens de Adão, mas sim, numa vida sobrenatural, ter as atitudes de Jesus. Espírito Santo, dom de Deus, encha o coração de todos aqueles que recebem agora esta palavra, porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Ti. Arranca do meu coração, Senhor, todo desejo de vingança, todo desejo de fazer o mal, de falar mal, de desejar o mal, e encha-me com atitudes cristãs, de paz, de verdade, de serenidade. Só por Ti, Jesus, só por Ti, eu quero me consumir como esta vela que queima no altar, me consumir de amor. Eu quero amar os inimigos não porque eles merecem, é porque o Senhor merece. Eu quero me consumir como esta vela, porque o Senhor merece. Eu quero fazer o bem a estas pessoas, porque o Senhor merece. Eu não quero falar mal delas por Tua causa, Senhor, e por Teu amor. Eu quero orar por elas, só por Ti, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.